Revista Cangaço Rock Informativo. Edição especial. Bandas cearenses. Herança Maldita. Entrevista. Banda formada, no segundo semestre de 2018, com o intuito de fazer um som rápido, direto e com letras voltadas para o cotidiano desse mundo cão. As influências sonoras são basicamente do tradicional hardcore, praticado por Walter, a baixo e vocal, Vitor Barroso, a guitarra, e Hilton Frota, a bateria. Pergunta: em Herança Maldita iniciou como um quarteto, mas logo em seguida passou a ser um trio. Como se deu essa mudança? Vitor Barroso: na mudança se deu mais por necessidade do que por vontade. Inicialmente, a ideia era retornar com o Zeli, vocalista da formação original. Contudo, devido ao trampo, ele não conseguiu encaixar seus horários com os dos demais membros. O Walter acabou assumindo os vocais nos ensaios. Gostamos do resultado e decidimos levar a banda como um trio. Pergunta: em quais as experiências anteriores dos membros atuais? Vitor Barroso: e no final de década de 90 e início dos anos 2000 toquei com a Amazing, a banda de metal tradicional, e com a LOC, a hardcore. Depois do encerramento dessas, fiquei parado até aceitar o convite do Walter para entrar na Herança Maldita. Ele já havia tocado na Alma Cebosa, Face Off, Terror e Alcoolic Zombie. O Hilton Frota tocou em algumas bandas autorais na adolescência, e hoje está nas covers Backbone e Sons de Seattle. Pergunta: e em 2021 veio seu primeiro full-length, Resistir e Lutar? Foi lançado em mídia física ou só no streaming? Walter: no momento só nas plataformas de streaming, mas estamos em busca de parcerias para lançar em mídia física. Essa foi a ideia desde o início. Pergunta: como foi o processo de gravação do álbum? Vitor Barroso: e na verdade, foi praticamente a primeira experiência de gravação take a take, com metrônomo, etc. para todos os membros. Eu e o Walter já tínhamos feito aquele esquema ao vivo, com outras bandas, e o Hilton ainda não tinha gravado nenhum material. Gravamos com o David Serra, da Maximum Violence Productions, que com muita paciência nos ajudou bastante em todo o processo. Pergunta: sobre os shows mais recentes, quais a banda destaca? Walter: tivemos boas apresentações ocorridas no Esconderijo, um bar parceiro do underground local. Mas o que mais se destacou foi o Festival Hardcore contra o Fascismo, em Maracanaú. Lá o pessoal já conhecia som e letras, foi bem movimentado. Muito bom! Pergunta: em Herança Maldita versa sobre a nossa colonização exploradora que contribui para a formação de um povo culturalmente machista, racista, LGBTfóbico, preconceituoso e corrupto que reflete plenamente o dito cidadão de bem. Esse posicionamento é importante para a construção de uma cena musical? Vitor Barroso: com certeza, é muito importante nos posicionarmos diante disso tudo, até porque a luta contra essas mazelas sociais deve se dar por todos os meios e ser levada a todos os espaços. O estilo de música que tocamos é um importante instrumento de luta e de protesto e que acaba aproximando pessoas que pensam essa temática de uma forma mais progressista. Vemos que a nova geração está bem mais reflexiva com esse tipo de assunto e podemos observar isso nas redes sociais e até mesmo na adesão a festivais, como o Hardcore contra o Fascismo, que teve um bom público, tanto na edição de Maracanaú quanto na edição de Fortaleza. Fireline, entrevista. Um dos nomes mais emblemáticos do hard rock cearense é a banda Fireline, que já possui uma longa trajetória, marcada por composições carregadas de técnica e carisma. Conversamos com o guitarrista e fundador André Rodger, e falamos sobre o passado, presente e futuro da Fireline. Pergunta: você começou como baixista na Beowulf, mas depois migrou para a guitarra. Como foi essa mudança e quais foram os artistas que lhe motivaram? Resposta: na verdade, eu sempre quis ser guitarrista, mas na época, além da Beowulf já possuir os guitarristas na formação, eu não era qualificado. Vi uma oportunidade de estar numa banda e aprender com guitarristas. Não existiam métodos para tocar heavy metal, então tudo era novidade. Só que, depois da primeira demo da Beowulf, ficou evidente para mim que o meu caminho era a guitarra. Eu saí e comecei a estudar os músicos que me direcionaram para a praia que viria a ser a Fireline. Pergunta: a Fireline nasceu no começo dos anos 90, correto?
Como foi que se deu essa primeira encarnação? Resposta: a ideia da banda veio sendo maturada desde 96, mas a cena não estava favorável ao nosso tipo de som, o que tornava inviável juntar os músicos num projeto que mistura hair metal com power metal melódico. A primeira formação foi eu e um batera, o Janildo Sá. Pergunta: as demos Shining by the Light e The Mirror of Truth datam de 2003. Por que demorou tanto? Resposta: sendo sincero, com a cena grunge em alta eu já havia desistido de ter uma banda. Nada contra o grunge, mas o estilo havia contaminado todo o espectro do heavy metal, e aquilo que eu ouvia das minhas bandas preferidas não me agradava em nada. Todas as minhas referências foram perdidas e eu me sentia um velho. Com o advento do Napster comecei a descobrir que na Europa existia vida além do grunge, em bandas como Stratovarius e Hammerfall. Isso me animou a lançar minhas músicas. Pergunta: o que realmente houve com o Timo Tolkki, ex-Stratovarius em relação à música Fireline? Resposta: um fã escutou a música do Timo, Enchained in My Memory, lançada em 2013 pelo seu projeto Timo Tolkki's Avalon, e achou que havia semelhanças com nossa música Fireline, de 2003. De fato, existem algumas semelhanças, mas eu nunca mencionei que houve plágio. O Timo se manifestou e foi desnecessariamente grosseiro. Esse assunto já está encerrado e não se fala mais nisso. Pergunta: os singles mais recentes têm tido um trabalho de produção impecável, e foram realizados com a participação de artistas estrangeiros. Como se deu esse contato? Resposta: com o advento das redes sociais, eu fui me conectando com meus ídolos, e felizmente eles são pessoas acessíveis. Conheci um sueco, que tocou bateria no nosso último single, e ele me apresentou um brasileiro, que estava morando na cidade dele e que produzia e mixava. Pergunta: como está a formação atual? Resposta: para 2023 estamos nos organizando para voltar com força total. Hoje a Fireline é JP no vocais, desde 2017, João Lucas no baixo, Samuel nos teclados e um novo batera, que será anunciado na hora certa. Servos modernos. Entrevista. É sempre interessante constatar que cidades do interior estão produzindo bandas e sons voltados ao rock e heavy metal. Servos Modernos é uma banda de Cariré, região norte do estado do Ceará, formada por Jefferson Veraz, vocal, Alisson Farias, guitarra, Rafael Melo, baixo, e Renato Brandão, bateria. Pergunta: e a Servos, apesar de ser uma banda bem jovem, já vem se destacando com a participação em diversos eventos na região da Serra da Ibiapaba e de Sobral. Como alcançaram esse resultado rápido? Resposta: e antes mesmo de formar a Servos Modernos, os integrantes já estavam de certa forma inseridos na cena underground e cultural da região. Acho que isso foi muito importante para fazer contatos com quem articula a cena, os eventos, etc. Outro ponto foi participar de forma colaborativa e coletiva de eventos, relacionando as nossas apresentações com o apoio de produtores e coletivos culturais. Isso proporcionou a divulgação da banda, o contato com o público e o reconhecimento. Acreditamos muito que se ganha espaço fazendo parte dele de forma propositiva. Consideramos também que nossa proposta musical, o hard rock, estruturado em versos, refrões, letras objetivas em português e com mensagens diretas, riffs marcantes, timbres claros, seguindo a fórmulas de hits que nos influenciaram, contribui para nossa inserção no público. Pergunta: o álbum ao vivo, Peixe Estranho Rock Fest, veio na pandemia, em 2021. Como foi a produção e o feedback? Resposta: o Peixe Estranho Rock Fest já era o nosso projeto de um festival de rock anual, que começou em 2018, em Cariré. Com a pandemia, através da Lei Aldir Blanc, realizamos a terceira edição de forma remota, uma live. Com o orçamento podemos incluir a gravação do material ao vivo.
3 bandas participaram e receberam esse material gravado ao vivo. O feedback positivo foi imediato, com uma ótima audiência e engajamento. Pergunta: e a banda traz em algumas de suas composições mensagens de protesto, declaradamente antifa. Vocês pretendem intensificar e explorar mais esse lado político? Resposta: pretendemos sim continuar com letras políticas, até porque o nome da banda deriva de conceitos políticos e sociais muito valiosos para os membros. Mas o trabalho geral da banda não se resume só a essas temáticas. Há também temas relacionados a experiências pessoais, sentimentos, comportamentos e atitudes. Pergunta: no início de 2023 veio o single Malditas Máquinas. Como esse lançamento tem sido digerido pelo público da banda? Ele seria o início de um novo trabalho, como um possível debut? Resposta: o single Malditas Máquinas é uma síntese da nossa proposta geral. É também o nome do show, e faz parte da identidade visual. O nosso público já conhecia essa música de nossas apresentações, e queríamos disponibilizá-la no streamings com uma boa produção. Trata-se da consolidação do trabalho que iniciamos e pretendemos dar continuidade do que pode vir a ser um álbum ou EP intitulado Malditas Máquinas. Pergunta: quais as principais dificuldades para se manter uma banda no interior do Ceará? Existe apoio ou incentivo do governo local? Resposta: de nossa experiência mesmo, podemos citar problemas como mudanças na formação da banda, questões pessoais como conciliar a vida pessoal, trabalho, estudos e a banda. Aqui faltam incentivos públicos e privados para desenvolver projetos da banda como gravações, eventos e espaços nos meios de comunicação. Ashes Entrevista. A Ashes surgiu no cenário de Fortaleza com o lançamento do excelente EP, Burning in Flames, e tem visto seu prestígio crescer de forma vertiginosa, graças à qualidade e à força de sua música. O vocalista Jerônimo Pires dedicou um pouco de seu tempo para conversar conosco e antecipar quais serão os próximos passos da banda. Acompanhe. Pergunta: a Ashes é uma das mais recentes revelações do cenário de Fortaleza. Como se deu a sua formação? Resposta: realmente essa origem é bem recente, e ocorreu após a passagem do Iron Maiden em nossa cidade, em março de 2016. O guitarrista Jeff Nascimento teve um estalo para montar uma banda de heavy metal. Neste primeiro momento, sob o nome Steel Heavy, com Pedro Paulo na bateria, antes de ir para o baixo. O próprio Jeff assumiu o vocal por um período, o que pode ser conferido no bônus do EP na versão física. Em seguida surgiram as primeiras composições, como Metal Road e Angels and Demons. Entre as constantes mudanças de integrantes, veio a se estabilizar com a entrada de César Souza na bateria, e na sequência, Idemar Senzuko no vocal, já com o nome Ashes, em 2019. Com essa formação a banda fez algumas apresentações e gravou uma live, produzida pela Terror Face Produções. Pergunta: o EP, Burning Flames foi muito bem recebido. Como foi a sua gênese? Resposta: fico muito contente e grato por ver a receptividade do público em geral. A galera gostou muito do trabalho, e nós também. Foi gravado pelo Paulo Eduardo do Ruído 111, que já tem em seu portfólio muitas bandas boas daqui. As composições remontam ao início da Ashes, e foram sendo aprimoradas no decorrer do tempo. Com a minha entrada, vieram alterações nas letras e melodias, mas sem modificar a essência das composições. Pergunta: a banda se encontra em fase de produção de seu primeiro álbum. Em que pé estão os trabalhos? Resposta: exato. Estamos gravando, e neste momento concluímos 40% do disco, com 4 faixas das 10 já prontas. A princípio, tínhamos em mente um trabalho conceitual, com letras que contassem uma história. Mas sabendo do grau de complexidade que isso iria causar,
optamos por uma temática que criasse um arco entre cada faixa, dando um tom central na obra em sua totalidade. O ponto de partida do disco pode ser bem descrito na letra de Live and Fight, que aborda uma espécie de virada de chave na jornada de alguém. Essa interpretação pode ser tanto individual como coletiva, e tudo isso é permeado por uma entidade portadora de uma chave que pode levar o nível de consciência humana para uma sintonia divina e salvar a pessoa, ou a raça humana, de si mesma. É bem metafórico, mas estamos curtindo muito essa fantasia. Para celebrar isso, iremos lançar o single da faixa Shadow Key por volta de fevereiro ou março deste ano, com lançamento simultâneo do lyric video concebido pelo artista pernambucano Marcelo Silva, e de um merchandising exclusivo, produzido mais uma vez pela Elmo T-shirts, do meu amigo Alanilson Ferreira. Pergunta: as composições seguirão o mesmo estilo do que foi apresentado no EP? Resposta: sem dúvida, não existe pretensão de mudança no estilo, e sim aprimoramento enquanto músicos e compositores. Pergunta: para quando devemos esperar o lançamento do álbum e quais outras novidades estão a caminho? Resposta: no momento estou escrevendo o roteiro para outro clipe do EP, Burning in Flames. Lançamos recentemente a pré-venda de uma caneca de chopp em vidro jateado com nosso logotipo, produzida pelo Robert Coelho, da Web Rádio Panela do Rock de Minas Gerais. Dito tudo isso, estamos em pleno vapor trabalhando para apresentar um trabalho que nos orgulhe e que fortaleça o nosso querido metal nacional. Obrigado pelo espaço. Réu Podre. Entrevista. Réu Podre foi formado em 2016, na região da Barra do Ceará, e hoje conta Gleison dos Santos, vocal, Efraim Sampaio, guitarra, Alex Magno, baixo, João Vitor, bateria. Com uma discografia se consolidando, conversamos com membros da banda sobre seu passado, presente e futuro. Pergunta: o que influenciou o surgimento da banda e por que esse nome tão impactante? Gleison: éramos vizinhos de bairro e tínhamos em comum projetos com bandas, desde adolescentes, com a perspectiva de fazer sucesso, de fazer grandes shows, ganhar muita grana e todo blá 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 de sonho de infância. Já depois de adultos, tivemos que enfrentar a realidade, trabalho, família e todas as responsabilidades da vida adulta, quando resolvemos voltar com a banda. Para o nome, nós tínhamos um projeto que já tinha a sigla RP, e não fomos tão longe com sugestões de possíveis nomes, alguns bem bizarros, como Réu Pútrido, e de cara já caiu a ficha que seríamos o Réu Podre e é como tem sido. Pergunta: o som da Réu Podre transita do thrash ao hardcore. Qual gênero define melhor o seu som? Gleison: na nossa trajetória, o hardcore é crucial, pela representação dos nossos ideais, desde o começo, quando éramos apenas um projeto. Logo quando entramos na maturidade, a nossa apreciação pelo metal ficou mais evidente. Quando lançamos o Dias de Fúria, a gente se identificou com o crossover do thrash metal ao hardcore. Hoje em dia, entendemos melhor a proposta e a definição correta para o estilo do Réu Podre, que é com certeza o som extremo. Pergunta: como funciona o processo de composição de vocês? Efraim Sampaio: o processo de composição da banda, geralmente, começa com uma letra do Gleison. Ele me passa ela já cantada, daí faço um riff inicial em cima do que ele cantou, e a música vai tomando forma. Costumo deixar a música fluir do jeito que ela pede, não nos prendendo a estilos, e sim seguindo o ouvido e a intuição. Com isso, faço boa parte do esqueleto da música, com os tempos, riffs, compassos, tons e intervalos, e em seguida levo para a banda. No ensaio, cada integrante modifica ou adapta a sua parte, colocando as suas influências. João Vitor: e tanto para as melodias como para as letras, é algo bem espontâneo e trabalhado em conjunto. A melodia já vem cantada e o trabalho da harmonia e o instrumental é uma discussão de ideias, totalmente democrática e visa o melhor para a banda.
Pergunta: e vocês percebem a influência do som pesado para a juventude, principalmente da periferia de Fortaleza? Efraim Sampaio: percebo, a cada dia que passa, que chegam mais garotos e garotas na cena. Acredito que seja pela nossa influência políticas, social e de conscientização através do metal rock, tirando a juventude das mazelas do sistema e trazendo bandas novas, todos os anos, de dentro das periferias, assim como tantos outros talentos. João Vitor: e sim, a juventude dessa época tem se abraçado ao movimento mais bruto e real dos sentimentos. Essa forma de explosão musical e sonora faz a descarga de ansiedade e de pensamentos ruins. Pergunta: o que o futuro reserva para Réu Podre? Gleizão: e desde o ano passado estamos trabalhando no disco novo da Réu Podre, que com certeza vai mostrar que a banda só fica mais podre a cada nova fase. A expectativa é de que até o meio do ano a gente vai lançar o material em todas as plataformas. Estamos nos dedicando na proposta de trabalhar com as multimídias, clipe oficial, lyric video e tudo mais, e claro voltar com força às atividades de palco. Estamos sendo muito solicitados nos mais diversos palcos, mas meio que segurando para poder soltar tudo após o lançamento, que com certeza vai fazer valer a espera de todo mundo. Heavy Smasher, entrevista. A Heavy Smasher é um dos nomes que vem crescendo na cena heavy metal do Ceará. Formada por amigos de diversas regiões do estado, a banda apresenta um som inspirado em grandes clássicos como Dio e Bruce Dickinson. Pergunta: quando começou a Heavy Smasher? Nando Smasher: a Heavy Smasher começa em 2013, com a sua primeira formação fixa. Pergunta: e a banda passou por muitas mudanças na formação? Bruno Batera: positivo. Houve várias mudanças ao longo da história da banda. Esse é um dos motivos pelos quais temos uma discografia modesta, para os nossos 10 anos de existência. De toda maneira, desde a entrada do Nildo, em 2020, sentimos que a formação atual é a mais criativa e coesa de sempre. Pergunta: o que inspira vocês a compor? O que vocês costumam abordar nas letras? Nando Smasher: posso falar das primeiras músicas estas que estão na demo We Are Angels. São composições minhas, e posso dizer que a minha principal inspiração foi o prazer em tocar. A festa que é ir a um festival, a vida do headbanger em si, são o que inspiram as letras. Já na forma de tocar, claro que o Dio. Existe uma homenagem a ele na capa do CD, basta olhar direitinho que verá. Ele para mim é pai, mestre e mago do heavy metal, a minha principal inspiração. Nildo Gomes: como as músicas já estavam prontas quando entrei, só me restou contribuir com a interpretação ao gravar os vocais. Diego Quântico: temos também músicas que abordam temas de superação e enfrentamento de seus problemas, e essas referências estão imersas na capa do álbum. Eu, em particular, trago uma mistura de muitas influências nas composições, com músicas mais cadenciadas, como To Be Strong, e músicas mais velozes, como Feel It. Pergunta: o álbum, que leva o mesmo nome da banda, foi lançado ano passado. Ele foi o primeiro disco de vocês? Como foi o processo de produção? Nando Smasher: sim, foi o primeiro disco. Ele tem uma história muito bonita, pois trabalhamos duro para que ele saísse da forma que saiu. Eu me preocupava em representar cada membro neste disco. Queria que ouvissem a guitarra do Diego, a voz do Nildo, a bateria do Bruno e o baixo do Luiz da melhor maneira possível, pois sei que eles se dedicaram muito. Mas devo agradecer ao taumaturgo, um grande diferencial para podermos concluir com êxito. Pergunta: uma banda underground enfrenta muitas dificuldades. Para vocês, qual a principal dificuldade hoje em dia? Nando Smasher:
A nossa principal dificuldade hoje é a quilometragem, mas nada que algumas horas no Guanabara não resolva. Bruno Bateira. Dos 5 integrantes, 2 moram na região metropolitana de Fortaleza, 2 no Cariri, e 1 trabalha no Rio Grande do Norte. Não à toa, a EAV Smasher está atualmente em stand-by, aguardando condições mais favoráveis para podermos nos reunir da maneira mais adequada, para trabalhar em nossas músicas. Pergunta: quais os planos para este ano? Algum trabalho vindo aí? Nando Smasher. Existem projetos individuais super interessantes acontecendo, como o Rock Trio, por exemplo, que é o projeto do nosso vocalista Nildo Gomes. O homem é uma máquina de fazer shows. Diego Quântico. Um ponto que nos auxilia é a tecnologia da informação de hoje. Podemos fazer nossas reuniões remotas, e também compartilhar ideias e trechos de músicas gravadas em casa com a ajuda de plugins. Dessa forma, o processo criativo da banda pode ser continuado. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Lei nº 18.012 de 1º de abril de 2022. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 9, artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.